feliz de estar aqui. Quando a gente idealizou, né, agora o One Day Again, então a segunda vez que a gente está fazendo esse evento de duração de um dia, e a gente foi decidir o que seria falado. Isso é algo que algumas pessoas, são bem poucas pessoas que eu acredito que estavam no primeiro evento que a gente fez, e a gente falou sobre esse tema, que eu imagino assim, na idade de vocês, é muito interessante que ele já seja apresentado. É um tema que eu só vinha descobrir, eu só vinha ter conhecimento quando eu já tinha meus 25, 27 anos, que eu comecei ali mais ou menos a me aprofundar. E eu vejo assim, só olhando aqui, muitos eu não conheço, mas de cara já imagino assim, aqueles que ainda não estão na faculdade, provavelmente dentro dos próximos 5, 6 anos o estarão, né? Então, e vocês conseguem perceber que o mundo está cada vez mais, né, dizendo pra gente que não faz sentido a gente crer em Deus. O mundo cada vez mais fala que isso é algo que é loucura. Perfeito. Enquanto o mundo estiver falando isso pra vocês, quer dizer que vocês estão no caminho certo. Porque tem que soar loucura pro mundo mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês que pra gente, tá? Pra gente que conhece a verdade, faz todo o sentido do mundo. O que me despertou o interesse por esse tema, e a gente vai falar hoje sobre ciência e fé. Que muita gente fala assim, ciência e fé não se mistura. Religião e ciência não se mistura. Isso é de gente preguiçosa. Você fala de gente preguiçosa. Que não tem vontade de pesquisar, não tem vontade de estudar. Tá? E a passagem que me despertou isso lá atrás, foi uma passagem que está em 1 Pedro 3,15, que fala assim, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Então, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. No geral é muito fácil. Por exemplo, acho que quase ninguém aqui conhecia a minha avó Chiquinha. Se alguém perguntasse para ela a razão da fé dela, ela não sabia nada disso aqui. Mas ela sabia explicar diversos motivos do porquê ela tinha aquela fé. Então essa razão não necessariamente é isso. Mas eu me vi indo para uma situação que eu precisaria disso daqui. Estou batendo no fio aqui. Que eu precisaria dessas informações. Eu me formei em 2011 em Educação Física. Aí, direto da minha formação, eu fui fazer um mestrado. E eu consegui ir fazer o meu doutorado fora do país. Nessa de que eu fui para fora do país, eu me vi que eu estava indo para um país, eu estava indo para a França. E na minha cabeça, assim, é o país do neo-ateísmo. É o país onde um combate muito forte no campo das ideias está acontecendo contra a fé cristã. E um pouco antes de eu ir, Deus me deu esse interesse por pesquisar mais sobre essa relação entre fé e ciência. E foi ali que eu comecei a estudar esse assunto. E eu percebi que não foi em vão. Eu fui fazer dentro da minha área, dentro da área de exercício, né? Eu fiz um laboratório de neurociência do exercício. E os meus principais amigos, meus melhores amigos durante aquele período, foram 3 brasileiros, um biólogo, 2 físicos, um inclusive estava terminando o doutorado dele no ITA, ele estava fazendo uma parte lá em física nuclear no ITA, então um nível intelectual fora do normal, né? E outro era um português que era biotecnólogo, ateus. Tirando esse primeiro biólogo, que não ligava muito para isso, os outros eram ateus convictos e com grande conhecimento em áreas como física, biologia, química, para poder explicar muitas vezes o porquê não criam. Se eu não tivesse me preparado anteriormente, e eles queriam saber de mim, eles puxavam esses assuntos, eu adorava, achava muito legal, era algo muito respeitoso, essa conversa que eu sempre tinha com eles. A gente fazia isso direto, a gente saía comer uma pizza e esse assunto surgia. E eu ouvi deles, algumas vezes, falei assim, nossa, Thiago, eu nunca vi alguém defender a fé que tem desse jeito. Eu falei, nossa, eu não imaginava que aquilo que eu estava estudando só por mim, por um alimento do próprio ego, para que eu não me sentisse atacado, serviria para essas pessoas também. Então, é aquilo que eu sempre falo, não percam as oportunidades de crescer, você nunca sabe quando Deus vai usar isso na sua vida. Não percam as oportunidades de crescer. Mas vamos lá. A gente vai começar lendo
Lá em Gênesis, bem no iniciozinho, Gênesis 1, tá? Peraí, deixa eu tirar o microfone, eu vou falar um pouquinho alto. E a gente vai até o 25. Quem quiser acompanhar com a Bíblia pode acompanhar. A gente vai até o 25 e depois a gente vai andar um pouco mais rápido. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das terras chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Só uma pequena pausa aqui. Eu quero deixar bem claro. Deus acabou de criar o sol. A luz foi criada lá atrás. Guarda essa informação. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. O haja luz está lá atrás, está lá no primeiro dia. O sol está aqui. Tá? E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre as faces da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, as bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E para finalizar, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui a gente tem uma sequência de como foi a criação, certo? E aqui é onde há um dos primeiros pontos que normalmente se debate muito quando se fala de fé e ciência. Mas você acredita na criação? Você acredita, então, que foi um Deus que fez tudo isso? Mas e a evolução? Existe uma maneira de você fazer uma análise histórica, né, que é quase uma análise criminalística de se um fato é verdade ou não. Então, um fato que aconteceu em algum momento, você tem um relato sobre ele e você vai questionar se ele é verdadeiro ou não. E vamos tentar, baseado no que a gente já conhece, ou se você fala assim, nossa, eu não sei responder isso, continua vindo na igreja com a gente, continua vindo nos eventos com a gente vai começando a falar desses detalhes. Vamos lá. Temos um testemunho antigo, de modo geral, quanto mais antigas as fontes, mais preciso o seu testemunho. Os evangelhos, eles datam ali a partir mais ou menos de 70 depois de Cristo, tá? 65, 70. Nossa, mas por que tanto? Por que não fizeram assim que Cristo estava ali com ele e já não foram escrevendo?
Porque os discípulos achavam que Cristo ia voltar ainda durante a vida deles. Eles achavam que, enquanto eles ainda estavam ali, Cristo ia voltar. E quando eles perceberam que eles estavam ficando velhos, que eles não iam mais conseguir passar para frente, eles começaram a relatar, começaram a mandar carta, porque começou a ter prisão de um outro aqui, deixa eu mandar essa carta para esse, para aquele. Aí começou a ter as escrituras. Mas ainda em um tempo onde pessoas poderiam questionar essas escrituras, porque pessoas tinham visto o próprio Jesus. Temos depoimento de testemunhas oculares? Temos. Pedro mesmo fala que eles o são. E temos outras pessoas que são narradas na Bíblia, somente na ressurreição de Cristo, que também falam que o são. Quantas vezes Cristo não falou? Falou para 5 mil, falou para uma multidão. Existem diversas testemunhas oculares que poderiam ter questionado a existência de Cristo. Temos depoimento de testemunhas oculares múltiplas e independentes? Sim. Os discípulos poderiam ser tipo assim, vocês são discípulos, óbvio que eles vão falar. Mas existiam muitos que não eram. Inclusive pessoas que eram contrárias, como, de repente, o próprio Pilatos, os próprios líderes judeus, que poderiam falar, não, ele nunca existiu. Na época ali mesmo. Esse cara nunca existiu. Por que não foi questionado ali? Se tinha um monte de galera falando, ele é o nosso Salvador, ele é o Cristo, por que aqueles pessoal era só falar assim, não, mas essa pessoa nunca existiu. Ele só falava, não, ele não é. Mas ele existiu. Tá? As testemunhas oculares são dignas de confiança, devemos acreditar nela. O que esse pessoal ganhou falando essas coisas? O que os discípulos receberam em troca disso? Perseguição, tortura, morte. Por que eles iam mentir? Uma mentira, ela naturalmente vem com a intenção, tá, de ter um benefício. Então, se eu aprontei alguma coisa, quebrei um vaso em casa, e minha mãe fala, foi você? Eu falo, não, foi o cachorro. Né? Por quê? Porque eu não quero castigo. Então não fui eu. A mentira, ela vem buscando algum benefício de alguma forma. Então eles não tiveram nenhum benefício nessa mentira. Né? E outra, esses que eu estou citando são historiadores que só estavam relatando. Ou seja, eles são totalmente independentes de qualquer viés. Temos testemunho de algum oponente? José, Tácito, Suetônio, todos eles pertenciam, trabalhavam de alguma forma para Roma. E eles não estavam a favor do cristianismo. Eles só narraram porque existia. Eles não narraram falando, ressaltando, olha aqui, crê nesse homem. Só narraram que existia. História simples, e eram oponentes do cristianismo. Tá? E aí a gente vai entrar no seguinte, mas esse Jesus, ele é realmente o Messias? Vou passar dela. Ele é realmente o Messias? Porque o que acredita-se muito, porque assim, se aquilo é verdade, então beleza, Jesus existiu. E não só isso, os evangelhos, eles foram escritos por pessoas que acreditavam naquilo que estava escrito ali e não tinham nada a ganhar aqui na Terra com aquela verdade. A gente sabe o que a gente vai ganhar por aquela verdade, mas aqui na Terra eles não tinham nada a ganhar. Eles podiam só pular fora falando, não tem nada a ver isso aí. Isso é tudo mentira, a gente inventou. A gente teve uma alucinação coletiva. E a gente inventou isso. Aí o que se fala? Que a Bíblia foi alterada pelos romanos. Isso é uma coisa que a gente vai ouvir bastante. Na verdade, muitas das coisas que estão ali, porque já que a gente não consegue falar que é mentira o que está ali, ou a gente não consegue falar que aqueles feitos que foram ali descritos não são mentiras também, porque não fazem sentido eles serem mentiras pensando no contexto em que eles foram ditos. Por que aquelas pessoas iriam mentir assim? Né? E várias pessoas iriam mentir assim. E outra, era fácil, né? Jesus alimentou 10 mil pessoas. Não, é mentira. Não, tem 10, é só sair perguntando aí, tem 10 mil. É só ele vai na cidade lá que tava do ladinho, ver com a galera, se não saiu um monte de peixe e pão pra galera lá. Era só ir lá. Fácil de desmentir. Simples assim. Veja, Cristo realizou coisas públicas que muitas pessoas viram. Era só chegar e falar, não, ele não fez isso, só vai lá com a galera da cidade e pergunta. Aí chega na cidade e perguntava, não, realmente, eu lembro dele vindo aqui, ele fez uns negócios aí. Ele curou uma galera, teve um cego que voltou a ver, tem umas coisas aí que aconteceu. Era fácil de negar. Desses erros, e eu não vou chamar de erro, tá? O que a gente vai falar é que existe
algumas inconsistências entre diversas traduções. Por quê? Os discípulos escreveram, os apóstolos escreveram, as cartas foram sendo escritas e elas começaram a ser enviadas para onde elas eram direcionadas. E como você fazia naquela época? Não tinha como eu tirar como é que fala? Oh, meu Deus do céu. Não tinha como eu escanear e imprimir. Logo, a maneira que eu fazia era copiar e mandar. Copia e manda, copia e manda. Ah, agora esse aqui está em grego, eu preciso escrever para a galera lá que fala em aramaico. E aí tem palavras que existem em um idioma, não existe no outro. Por exemplo, a palavra saudade é exclusivo nosso. A palavra saudade você não vai encontrar em outros idiomas, pelo menos não que eu saiba. Tá? Não existe em inglês a palavra saudade, não existe em francês. Tá? Então, é uma coisa nossa. Tá? Talvez algum outro idioma aí possa ter, mas no geral não é uma coisa que você vai encontrar. Se você for traduzir a palavra saudade para o inglês, você vai usar outro termo. Aí você vai passar para outro, você vai passar para outro termo, e aí vai. Tá? Na verdade, o pessoal gosta de falar que existem 200 mil erros no Novo Testamento. A verdade é que existe mais ou menos 150 mil variantes conhecidas. Tá? O pesquisador ele fez essa análise. E ele viu que somente 400 mudavam o significado da passagem. E apenas 50 foram de real importância, mas que nenhuma afetou um artigo de fé, ou seja, algo que influencia nas coisas que nós cremos. Em nenhum momento foi falado ali, não, Jesus não é o Messias, ou alguma coisa nesse sentido. Um artigo de fé, ou um preceito de obrigação, que não seja abundantemente apoiado por outras passagens, tá? Ou pelo sentido geral do ensinamento das Escrituras. Então você vai ter uma variação, é o famoso telefone sem fio, vai ter uma variação. Então acho que vocês não brincam mais de telefone sem fio, né? Joguei muito para trás essa brincadeira. Você fala no ouvidinho, vai passando até chegar? Tá, é mais ou menos isso. No final chega um pouco diferente, mas dá para pegar o sentido. Então essa é a ideia, tá? Então eu quero que fique bem claro, os evangelhos, você pode crer no que está escrito ali. E segundo um estudo feito por dois pesquisadores, chamado de Westcott e Hort, eles falam que o grau de pureza, ou seja, a certeza de que eu estou lendo aquilo que realmente foi escrito, fazendo essa análise criminalística, é uma análise fria, não é uma análise enviesada, é de 98,33%. Se você pegar os escritos daqueles filósofos que eu falei, normalmente eles batem 92%, 90% nessa mesma análise. Sabe, de Sócrates, essas coisas assim. Você pega os escritos deles e ninguém questiona se a gente está lendo o que eles escreveram. Aqui a gente tem 98% de certeza de que nós estamos lendo aquilo que foi realmente escrito. E eu quero, por último, deixar bem... Não, nem chega a ser último, mas eu quero deixar isso aqui bem claro. Os evangelhos são uma péssima propaganda. Se a ideia deles era dominar, se a ideia deles era mudar o sistema, sabe? Era usar a mídia a favor deles. Hoje a gente fala muito isso, né? Vou fazer umas fake news para fazer aqui. Era usar a mídia do momento a favor deles. Eles foram horríveis nisso. Péssimos, péssimos, péssimos. Primeira coisa, a ressurreição de Cristo ela é primordial. Passa um para mim, né? Tem uma passagem que fala bem claro. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, hoje nós estamos aqui só para se divertir um pouquinho, encontrar a galera e comer algumas coisas. O resto não vale a pena. Se Cristo não ressuscitou. Se eu queria falar então que Cristo ressuscitou e eu queria convencer mesmo, vamos ver como que eles vão acreditar nisso. Então eu já sei, eu vou pegar alguém do mais alto escalão, vamos lá, Nicodemos gostava deles, ele tinha lá um poder ali, vamos falar para Nicodemos, falar para a galera aí. Entendeu? O cara, ele tinha um nível ali, vamos falar para ele. Para quem que o anjo do Senhor apareceu? 2 mulheres. Quero deixar bem claro. O testemunho de uma mulher naquela época não tinha valor nenhum. Uma mulher não poderia testemunhar. Ou seja, o principal testemunho da ressurreição de Cristo eram mulheres. E eles passaram essa informação, foram elas que viram. Ou seja, eu não estou querendo convencer vocês, eu estou narrando a verdade. Porque se eu quisesse convencer, eles iam falar, sei lá, vamos falar que foi Paulo, vamos falar que foi Lucas, sabe, sei lá. Vamos pegar alguém que tem moral com a sociedade.
Vamos pegar eles, mas não. A verdade é essa, ele apareceu para mulheres. E aqui, inclusive, está uma dessas coisas que o pessoal fala que está errado. Enquanto um livro fala que foram 2 anjos, outros falam que foi um anjo, mas nada muda que o anjo apareceu. E logo em seguida o próprio Cristo apareceu. Veja, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei o que buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, ocorreram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Está bem claro. E você vai encontrar essa passagem em alguns outros livros também. Ou seja, isso aqui está em Mateus 28, 1-9. Jesus usou o testemunho de mulheres numa época que o testemunho de mulheres era inválido. Uma sociedade que não aceitava. Ele não queria propaganda. Ele não queria a notícia no jornal. Ele era a verdade própria. E ele apareceu para elas, porque elas foram lá, ele apareceu, e é isso aí, vai continuar falando que foram elas. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça, vai continuar sendo elas que vão ser minha testemunha de que eu vim. Aí depois apareceu para os discípulos e continuou, mas foram elas as primeiras. E aí a gente começa a entrar naquilo que a gente falou no início. Nossa, fala que você é louco, exatamente. 1 Coríntios 1, 19, 23, loucura para os gregos, escândalos para os judeus, ou loucura para os sábios, escândalos para os instruídos. Depende da versão que você tiver, vai ser assim. Vai ser assim. Existe um autor muito interessante, que é J. Warner Wallace. Ele era ateu, e ele era... como é que fala? Não é delegado, detetive. E ele era detetive de casos frios. Então, sabe assim, aconteceu um assassinato há 10 anos atrás, e a gente precisa resolver esse assassinato agora, é interessante que a gente resolva, não sei o quê. Entregava na mão dele. Porque ele fazia a busca criminalística para entender o que aconteceu. E ele expôs os evangelhos de Cristo a essa análise criminalística que ele fazia nos casos frios. E ele, ateu, se converteu. Porque ele viu que ao analisar os evangelhos através de uma análise criminalística, fazia sentido que tudo aquilo era verdade, que Cristo realmente era quem ele dizia ser. Pode passar, Débora. Então, eu quero deixar bem claro que muitas vezes na ciência vocês vão encontrar o seguinte, que Deus ele já é excluído na partida. Então vocês vão lá. Os professores da universidade não vão chegar para vocês e falar: nossa, bonita a criação de Deus. Alguns poucos, mas raramente. Eles também se sentem às vezes retraídos de fazer isso. Então Deus vai ser excluído das análises, portanto Deus vai ser excluído das conclusões. Eu lembro que esse meu amigo, por exemplo, que eu falei que era bioquímico, português, eu cheguei para ele assim: cara, você não acha que, sei lá, é possível que, na verdade, o nosso planeta seja o globo do olho de um gigante que tem o olho azul e a gente só está vivendo no olho dele? Ele, sei lá, pode ser. Eu falei assim: você acha que isso pode ser, mas Deus não pode existir? Sério, isso pode ser, mas Deus não pode existir. Porque Deus ele tinha certeza que não existia, mas isso pode ser. Para isso ele é agnóstico. Entendeu? Pode passar, Débora. E assim, muitas vezes os cientistas é sem querer. É sem querer. Esse aqui foi um biólogo, Ernest Haeckel, né? Ele fez um estudo de embriologia. E ele fez desenhos, ele era artista, então ele tentou desenhar, no melhor do que ele podia para a época dele, o que seriam embriões de diferentes espécies, em diferentes estágios de evolução. E os desenhos dele, quando você fala assim, nossa, todas as espécies realmente, embriologicamente, parecem muito, quando você olha. E veja, não foi na maldade. O cara realmente é o que ele tinha na mão. Quando você passa, hoje que nós temos a realidade, pode passar dela. Embora exista alguma semelhança, tá?
a gente começa a perceber, somente aqueles mais de baixo ali, que existem diferenças significativas hoje que nós temos uma tecnologia mais avançada. Só que se você pegar muitos livros de embriologia ou biologia, eles ainda mostram aqueles desenhos como sendo verdadeiros, em vez de atualizar. Porque muitas vezes é conveniente, muitas vezes estão com preguiça de atualizar, e isso acaba causando um viés nas pessoas que estão lendo. Certo? Então eu quero deixar bem claro. Pode passar. Deixar bem claro que vocês vão encontrar barreira sim. Se vocês quiserem ser acima da média, se vocês, quando vocês entrarem na faculdade, vocês forem questionadores, se vocês, durante a vida de vocês, no trabalho de vocês forem questionadores, vocês quiserem saber mais do que o básico, e como eu sempre falo, eu falei para o pessoal essa semana passada, né? Se vocês quiserem ser mais do que a média, vocês vão ser barrados em algum momento. Em algum momento vão falar para vocês, não, aqui não faz sentido isso. Talvez faça, como a gente viu que faz. Talvez faça. Mas uma coisa é absurdamente importante, e para mim, ela é o final, ela é o que determina, porque eu posso apresentar tudo isso para todos os ateus da Terra, eu posso pegar aqueles cientistas que estudam tudo isso muito mais a fundo e conseguiriam explicar tudo isso muito melhor e outras coisas muito melhor do que eu, tá? Eles podem ir com os melhores, com os ateus lá e apresentar para todos eles. Eles não vão ser convencidos. Então coloquem na cabeça de vocês, isso aqui não é para convencer ninguém. Isso aqui eu só vim mostrar para vocês que a fé em Cristo, ela é louca aos olhos do mundo. Ela não precisa ser louca aos seus olhos. Aos nossos olhos, Deus nos fez com a capacidade de raciocinar. Logo, usem essa razão que Deus te deu. Usem essa razão que Deus te deu. Isso é um presente para o ser humano, que é o que mais nos aproxima de Deus, é essa capacidade nossa de pensar. O nosso instinto, ele é pouco. Perto dos animalzinhos que estão fazendo barulho ali, ó, é tudo na base do instinto praticamente, ó. Entendeu? Você até consegue fazer uns treininhos, dar uma condicionada, mas aqui eu estou falando com aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E se tem uma coisa que vai definir se você acredita ou não, e para mim essa é a última e primordial, é a sua experiência com Deus. Saber tudo isso é legal. Eu acho muito legal saber tudo isso. Eu ainda de vez em quando dou uma estudada numa coisa ou outra parecida com essa. Mas se você não tiver uma experiência própria com Deus, e eu vou falar mais, o que vai mostrar para as pessoas esse Deus que criou a Terra numa determinada sequência, que enviou o Filho que fez maravilhas, quem vai apresentar é a sua vida, não são esses slides. Não é essa fala minha. É a sua vida. Então as pessoas vão perceber que quando elas estão perto de você, elas ficam retraídas muitas vezes de falar palavrão, ou elas se sentem absurdamente à vontade de falar o que quiserem, a besteira que quiserem perto de vocês. Dá para entender? A sua experiência com Deus vai determinar o quanto de fé você tem. Então se aproxima. Como que a gente se aproxima de Deus? Lê a Bíblia, a gente ora, a gente jejua, a gente vai na igreja, a gente anda com pessoas que também acreditam. Tudo isso vai me aproximando de Deus. E é isso que vai determinar a sua fé em Deus. Amém? Obrigada, viu, Thiago, pela tua palavra. Já queria acrescentar também que, apesar de ter sido professora dele, ele me deu uma bela de uma aula hoje, viu? E formada em biologia, a biologia acabou me aproximando de Deus. A gente vai buscar, a gente vai estudar e a gente descobre que não dá para tirar Deus da história. Ele se revela a nós. Então que ele possa se revelar a você, tá? Se você ainda não teve essa experiência.